Livro de Mateus, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele deu início aqui à pregação, dizendo exatamente desta maneira: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E isso aconteceu há muito tempo atrás, né? E hoje não é diferente. O Senhor Jesus, ele está falando também para todos nós, hoje em dia, para que nós venhamos a se arrepender. Se arrepender. Ou seja, admitir quando erramos, quando falhamos, quando pecamos. É se arrepender. Se arrepender. É preciso fazer exatamente desta maneira. Existem pessoas que estão falhando, errando no seu dia a dia, mas não está tendo a coragem. Está faltando coragem. Coragem para se arrepender e reconhecer que falhou, que errou diante aos olhos do Senhor, né? Mas é preciso ter essa coragem e se arrepender, reconhecendo assim que falhou, que errou. Temos aqui um exemplo na palavra de Deus que fala a respeito daquele filho pródigo, né? O filho pródigo, todos nós conhecemos esta passagem. Ele pegou ali os seus bens com seu pai, né? E foi viver a vida dele do jeito que ele achava melhor, se divertir, né? Tendo prazer ali, satisfazendo o desejo da sua carne. Foi assim que ele fez. Mas sendo que ele perdeu tudo, ele ficou sem nada. Chegou um momento que ele não tinha mais nada, não tinha mais como gastar, né? Ele não tinha nem o que comer. Ele passou por uma situação tão difícil, tão ruim, que ele não tinha mais nem o que comer. Então o que ele fez? Ele se arrependeu. Ele teve a oportunidade ali, naquele momento, de se arrepender. E ele se arrependeu. Peraí, eu me arrependo. Quero voltar para os braços do meu pai. Que eu seja até mesmo um empregado do meu pai, um servo. Mas pelo menos eu vou ter comida, vou ter ali tudo do bom e do melhor. E ele se arrependeu, e ele voltou, retornou para os braços do pai. O pai abraçou, fez uma festa, houve ali alegria, né? E hoje? Não é diferente. Existem pessoas que hoje em dia estão distanciadas da presença do Senhor Jesus. Resolveram seguir a vida do jeito que ela acha que é melhor, satisfazendo assim o desejo da sua carne, se deixando levar, né, pelos prazeres deste mundo, né, achando que realmente tudo tem que ser do jeito dela. E ela está aí, se deixando levar pelas suas próprias vontades, seus desejos, né? Verdade é essa. Mas hoje o Senhor Jesus, ele está dizendo assim para todos nós que erramos, quando erramos. Não é só para uma pessoa quando erra, para todos nós. Porque até em pensamento nós erramos, nós falhamos. Nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição, se consertar a cada dia. A gente busca se consertar a cada dia. Esta é a realidade. Porque nós somos falhos. Verdade é essa. Temos que admitir isso. Erramos sim, somos falhos sim, mas buscamos a nossa perfeição, se consertando, pedindo perdão, reconhecendo diante do Senhor Jesus que erramos, que falhamos. É assim
que precisamos fazer. E o Senhor Jesus, ele está dizendo assim: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É preciso se arrepender. Ele diz ainda que ele é aquele que perdoa os pecados de qualquer um. Quando nós erramos, falhamos, precisamos se ajoelhar e falar diretamente com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu errei. Pequei diante de teus olhos, Senhor. Com aqueles pensamentos. Errei, Senhor, com aquela minha atitude, aquele meu comportamento, Senhor. Eu errei diante de teus olhos. Eu desprezei aquela pessoa, aquele meu amigo. Eu desprezei, Senhor, o meu irmão. Eu pequei diante de teus olhos, Senhor. Estou aqui reconhecendo que errei. É o que precisamos fazer. Não é para ter vergonha de se arrepender, de reconhecer diante do Senhor que errou. Não, não é para ter vergonha. Temos que admitir quando erramos, reconhecer diante do Senhor que erramos. Ele está dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Existe um hino antigo, lembrei agora, que diz assim mais ou menos: eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distantes assim, com esta angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. É preciso voltar. Reconhecer que errou. Fazer como o filho pródigo. Como eu falei. Ele se arrependeu, deu tempo para que ele se arrependesse, houve ali aquela festa, alegria. E a palavra de Deus nos afirma em dizer que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Meu amado, talvez você é um daqueles que um dia estava ali evangelizando, ministrando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e hoje você está distanciado. E você está ouvindo o Senhor Jesus falando no seu coração que é para que você venha a se arrepender. E hoje Ele está te dando essa oportunidade para que você possa se arrepender e reconhecer que errou e voltar para os braços do Senhor Jesus. Hoje Ele está te dando essa oportunidade. E você que desprezou o seu amigo, o seu irmão, ou está desprezando, você que está caluniando alguém, você que está pensando mal de alguém, né? Fazendo críticas a alguém, você que está fazendo alguma coisa que não é agradável aos olhos do Senhor. Hoje o Senhor Jesus, Ele está dando a oportunidade para você também e para mim. Para todos nós. Como eu falei anteriormente, nós não somos perfeitos. Às vezes, erramos, falhamos em uma atitude, um comportamento, como eu falei anteriormente. Às vezes, maus pensamentos, né? Às vezes, falhamos e precisamos fazer o quê? Se arrepender e reconhecer diante do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero me consertar diante de Ti, Senhor, porque eu errei. Me arrependo, Senhor, de ter feito isso, de ter falado aquelas palavras, de ter tomado aquela atitude, de ter desprezado alguém, de ter agido assim, Senhor, diante de teus olhos. Me arrependo e quero me consertar a partir de agora. É assim que devemos fazer. Meu amado, que você possa estar sendo alimentado desta palavra, que é as palavras do Senhor Jesus, assim como eu estou sendo alimentado, né? E que possamos colocar em prática as palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo claramente para cada um de nós: arrependei-vos.
arrependei-vos. Esta é a reflexão que eu trago para o seu coração e o meu coração. Receba hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém?